Os sons que percorrem a vida. O Câmara Livre de hoje bate um papo para oferecer a você uma conversa ao som da regência e das notas de Paulo Roberto Alves Maia. Ele nasceu em Araraquara e lá ficou por um bom tempo, até a idade de Cristo, para quem não sabe, 33 anos. Sim. Mas está em Bauru com o seu projeto musical de composições, arranjo, regência e acompanhamento de muitos dos colegas que gostam de boa música e percorre as suas notas musicais nessa trajetória também da política cultural em Bauru. Um desafio que desafina por muitas vezes e que às vezes fica naquele limbo da dificuldade de compreender que música, cultura, formação e desenvolvimento urbano estão interligados, mas nem todos os agentes públicos conseguem interpretar isso ao pé de uma boa nota musical. Obrigado por aceitar a nossa conversa. Obrigado o convite, Nelson. E eu vou guardar esse texto aí e colocar no meu currículo. Pô, falou tudo aí. Paulo, você contou pra gente que teve um contato com o primeiro instrumento, um teclado na origem, com 13 anos. Aí entra uma questão importante aí. Todos temos uma memória afetiva de infância, que para alguns é um fragmento, uma passagem, um objeto, um fato, ainda antes dos 13, né? Tem menino com 8, com 7, que caiu da cachoeira, deu uma topada na esquina, tem de tudo na história, como a gente forma a nossa trajetória. A sua memória afetiva de infância tem relação com alguma vivência familiar, o canto, o meio que você vivia? Tem relação com a música ou não? Sim, tem relação com a música. É um assunto bem delicado, assim. Meus pais se separaram, eu tinha 6 anos. Né, e na separação nós acabamos sendo criados pelo nosso pai. E foi uma infância muito difícil, assim, de muita dificuldade, né? Meu pai sem experiência nenhuma de cuidar de crianças, tudo assim. E meu pai é músico, né? Além de... Ele tinha a profissão de tapeceiro, mas ele exercia também a profissão de músico, tocando nos bares, tudo. E eu lembro muito que meu pai, ele tocava muito no Baixo Meretrício. Araraquara. Em Araraquara, sim. E eu lembro na casa de um cara chamado Osmar, um bar do Osmar. E eu lembro que desde muito pequeno assim, meu pai tocou nesse bar todos os domingos por mais de 4 anos. Então todos os domingos eu estava entre as mariposas, como diz na música. Tava a resposta da Boate Azul. Na lâmpada cor-de-rosa ao som de Nelson, que é o nome do pai do Paulo. E meu pai ia tocar e não tinha com quem deixar a gente. E aí a gente ficava com ele o tempo todo enquanto ele estava tocando no bar ali. Essa é uma das primeiras memórias assim que eu tenho, música, público. E foi muito bom, foi muito legal. Deu para aprender bastante coisa com essa vivência. E eu comecei a tocar teclado a pedido dele, né? E logo que eu comecei a tocar nessa casa também. Você também tocou no mesmo palco do seu pai, então? Em específico? Toquei por muito tempo lá. Muitos tempos, assim. Desculpa a curiosidade, mas é natural. Era tocar já com o teclado para dança ou era um sonzinho de conversa de boteco ao fundo? Não, era... Ou era assim também? Era forró mesmo, assim, era para dançar. Pra dar uma encoxada no salão. Era um bar numa estrada de terra. Hoje é um grande empreendimento em Araraquara, né? Eu não sei como fala, Baixo Meretrício ou Zona, vou na Zona que eu estou mais acostumado com essa palavra. E hoje são casas muito luxuosas, né? Mas no começo que é atrás do Cristo Redentor em Araraquara. Tá. Mas no começo era terrão, um bar com 2 portas de lata assim e uma mesa de sinuca. Seu pai tocava violão e cantava. Você lembra por que ele falou para você, não, vai no teclado em específico ou não? Porque meu pai tinha um sonho de eu e meu irmão mais velho é músico também. Ele tinha um sonho de eu e meu irmão montarmos uma dupla sertaneja
e fazer sucesso. A história do Dois Filhos de Francisco é literalmente o sonho do meu pai. Assim. É o filme na história do sonho dele. É o filme do sonho do meu pai, era aquilo lá. Os dois filhos ser uma dupla sertaneja e fazer sucesso. Parece curiosidade, mas quem assistiu o filme Dois Filhos de Francisco, a história de Zezé de Camargo e Luciano, né? E lógico, dos seus pais, em Pirinópolis, Goiás e tal, que é um lugar belíssimo para inclusive se visitar, que é histórico, tem memórias lá interessantes no Cerrado brasileiro, tem um acordeon na origem lá, né? Sim. Inicialmente. E aqui está com o acordeon no colo, que é um dos instrumentos filmes, mas você contava que aos 13 ele falou, não, toca teclado. Ele queria que... Meu irmão já tocava bateria nessa época. Tá. Meu irmão é muito musical, assim, ele toca quase todos os instrumentos. O que ele pegar na mão, ele vai tocar. E na época ele já tocava bateria. E o que faltava? Meu pai tocava violão e cantava. E faltava um teclado para acompanhar. Então, por isso que ele acabou direcionando eu pro teclado. Paulo, com o irmão que canta e toca, é muito instrumentista e tal, e o pai que cantava na zona, mas da época do rádio, enfim, lá de trás, e tem Araraquara, questão rural, né, sertanejo no meio, o que o seu ouvido ouvia quando menino, lá em casa? Digo, a partir do que lhe ofereciam, né? Tá. Na minha casa a gente cultivou muito a música raiz. Meu pai vem dessa vivência, né? Ele viveu toda a fusão da música, começando com Tunique Tinoco, depois vindo o Milionário Zé Rico com as orquestrações dentro da música caipira e Chitão. Assim, a música raiz, Trio Parada Dura. Devia citar o Trio Parada Dura por causa da sanfona. Gilberto e Gilmar. Nossa, meu pai, assim, a gente escuta muito, ainda escuta, né? Quando nós nos reunimos, o churrasco em casa é muita moda sertaneja e também muito Raul Seixas. Meu pai era conhecido como Raulzito em Araraquara. Então, nos shows que ele fazia em bares, né, ele não tocava só no Baixo Meretriz, ele vivia também de tocar em bar e ele era muito parecido com o Raul, usava o estilo... Assim, meu pai era meio Raul, meio Zé Rico. Que é muito parecido. Rock rural. Que é muito parecido, a barba, o cabelo, cacheado. Então, aí meu pai era chamado de Raulzito. Então, Raul Seixas também fez parte da minha formação aí. Se olhar na música brasileira da história, entre, metade do século passado, né? Passado não, retrasado, né? Para corrigir aqui, olha como muda a noção de tempo. Entre 1950 e 2000, fazer um recorte, você tem na origem aí da influência do teu pai, você já falou, Trio Parada Dura, quando fala da questão mais regionalista, de dança de salão, dos cantos, né? Do trio, lógico, aqui no estado de São Paulo, que é do mesmo período de Milionário Zé Rico. Tá? Agora, se for para o sul, é Teixeirinha, falando do acordeão, né? Ou do Gaúcho da Fronteira, quem quiser, vai. Né? Meu pai tinha um disco do Teixeirinha, no qual ele tá... Eu tenho uma vaga lembrança, parece que ele está em frente a um lago com a sanfona nas costas assim, e tem uma placa escrita Teixeirinha, esse álbum. Então você conheceu o Coração de Luto, então? Isso. O maior sonho do mundo que eu tive em minha vida, quando aos 9 anos perdi minha mãe querida. Sonho do mundo que eu tive. Conheço. Vixe, meu pai canta muito isso aí. Na infância, ou na formação das cidades pequenas, que você usar um pleonasmo, que é a imensa maioria das realidades, né, das cidadezinhas da história do país até, quando você pega o êxodo rural dos anos 50 de novo, século retrasado, para o início da urbanização, todas as cidadezinhas tinham igreja, pracinha, como ainda tem hoje, da formação, mas era muito comum ter um salão de baile. E salão de baile no interior do estado de São Paulo e norte do Paraná, indo até o Rio Grande do Sul, era de fandango, vaneirão, shot, 2x2 marcado, tinha que ter sanfona. Tem que ter sanfona, A sanfona tem uma grande importância nessa construção regional, né? Tanto que a sanfona, eu vou até dar alguns exemplos aqui, ela muda de sotaque também. Você que gosta de pesquisa... Muito legal. Falar do sotaque a partir do acordeon.
Você falou dos bailes, né? Eu estou comentando isso só para fazer um recorte quando você prepara, porque a gente associa, lógico, a viola, né, com a história fundamental da música brasileira. Tem o Roberto Corrêa, que fez um livro belíssimo, né, O Ponteio da Viola, e foi dividindo todos os regionalismos, mas o acordeon, não só por causa dos italianos, né? Aqui temos os pampas, aqui, a gente falar dos latinos, né, abaixo da gente aqui do sul. Né? Tem uma função regionalista fundamental na cultura brasileira. Tem. E ela, como eu disse, ela também muda de sotaque. Vou começar lá embaixo. Vou para o Rio Grande do Sul primeiro. Lembrar de uma... essa daqui é bem famosa de gaúcho. Apesar que essa música aqui quem gravou foi o Mário Zan. Tá. Aí, gente, quase não cita Mário Zan. Esse aqui é um som mais gaúcho. E o gaúcho também ele tem a vaneira, né? Que você falou do gaúcho da fronteira, né? Para arrastar o pé no salão. Que é a música de baile gaúcho, né? Muito bom. Pô, Eu lembro dos Serranos quando você toca isso. Isso. E o Paraná o Paraná é muito influenciado pela música raiz também, né? Mas no Paraná toca bastante Guarânia, né? O Paraná é mais pra Guarânia. Aí vem o trio Parada Dura aqui na região de São Paulo, né? Deixa eu tocar uma do trio. Mangabinha, né? Uma sanfona chorada, assim. E sem falar do Mário Zan, né? Citar São Paulo, não citar Mário Zan. Que aí a música de quadrilha, né? Na nossa festa junina. Opa! O choro, né? E eu vou lá para não estender muito, eu vou pular lá pro Nordeste. E a sanfona, ela já é mais cadenciada e não tão agressiva como a do Rio Grande do Sul, né? Você vê que ela muda de sotaque também. Muda de sotaque. Agora, no sul, a gente fala da questão da marcação da vaneira, mas o shot tem uma presença de divisão muito interessante nas danças de salão dessa cidadezinha. É impossível você ter um baile e não ter baile com chão de madeira. Exatamente. Né? Ou no terreirão, né? E não ter o shot. Eu acabei de tocar um shot nordestino, só para você ter a comparação com como é diferente do shot gaúcho. Quer ver? Eu toquei essa, né? Se a gente for tocar o shot gaúcho, é outra história. Você vê que é shot, mas é uma história totalmente diferente. Como ela demarca com o jeito de tocar, a acentuação, e você distribui isso regionalmente.
para a história da formação dessas cidades, da formação cultural, né? Ou você caminha, que nem nas quadrilhas aí, para o horizonte religioso, que formou base dos circos, das vilas brasileiras, ou você vai direto para essa mistura mesmo, né? Muito interessante. Mas você começou com 13 para fazer o recorte nosso com o teclado, porque o seu pai sonhava com os 2 filhos de Francisco, o seu Nelson, né? Com a dona Marisa, né? Sua mãe, isso. Sim. E aí, uma coisa, tinha alguém antes na sua árvore genealógica aí que você saiba, avós ou não sei o que tocava alguma coisa também ou não? Meu avô, a família, a geração do meu pai tem 8 irmãos. Os 4 homens e 4 mulheres. Os 4 homens tocavam violão e cantavam. Então. E meu avô também, não conheci, eu chamava Jesus. Sou neto de Jesus. Sou neto de Jesus. E meu pai disse também que ele tocava um pouco de violão e cantava. Do experimento em casa e das vontades do pai, à medida que o ouvido foi fazendo, quando que o acordeon específico, né, ou a sanfona, para quem gosta de outro nome, entrou aí na sua trajetória? Tá. Depois que eu comecei a tocar com meu pai em bares, né, pela cidade de Araraquara, logo apareceu a oportunidade de tocar em banda de baile. A primeira banda que eu toquei, grande assim de nome, chamava-se Falso Brilhante. E eu acho que na época a banda já tinha 18 anos de estrada. E o sertanejo, aí foi aquela fase do repertório, o sertanejo entrar no repertório de baile. A música sertaneja não era tocada nos bailes de música pop, música internacional, né? E meu pai também fez o pedido para eu tocar acordeon para poder acompanhar ele em roda de churrasco, tipo churrasco em casa hoje. Eu pego o acordeon e pego o violão, sem brincadeira, a gente passa 6, 7 horas tocando, sem parar assim. Também foi um pedido do meu pai, né, eu tocar acordeon, porque ele tem toda essa raiz da música raiz, né? E depois eu vi também no mercado, né, a necessidade de tocar acordeon, porque o sertanejo universitário na época, né, também, ele entrou muito forte e começou a fazer parte do repertório de bailes, né? Hoje o sertanejo domina o show business, né? Sim. Então eu também, quando eu estava tocando em banda de baile, eu participei dessa passagem da introdução da música sertaneja em palcos da vida, assim. Tá. No meio do caminho ou do longo do percurso aí, você fez o conservatório de Tatuí, mas aí lá você já ampliou o leque para regência e outras coisas tantas aí. Isso, assim, eu segui, por não ter o talento que meu irmão tinha, assim que eu falei, meu irmão, o que ele pegar na mão, ele sai tocando sem precisar estudar muito. Tá. E como eu não tinha esse talento que o meu irmão, eu precisei estudar muito para poder tocar bem. E esse estudar muito abriu novos caminhos, né? Eu comecei a conhecer a parte acadêmica da música, né? E acabei indo para Tatuí em 2003 e me formei em 2008 no conservatório. Entendi. Mas aí você já estava num outro estágio, embora você seja jovem ainda, né? Eu sou mais velho que o Paulo. Né? E você tem regência no meio, tem projeto com uma orquestra aqui em andamento. Aliás, o que te trouxe para Bauru foi a Del Chiaro, é isso? Del Chiaro, Orquestra Del Chiaro, isso. Tatuí, assim, quando você é mestre nisso, né? Quando você mergulha no mundo acadêmico, você vai se apaixonando. E é uma história que não tem fim, né? Você sempre vai tentando crescer musicalmente. E Tatuí foi um divisor de águas na minha vida, porque eu comecei a enxergar. Como eu disse, eu venho de uma família que eu não tive oportunidade de ter acesso a esse lado da música, a música instrumental, a música clássica, a música erudita, composição, regência. Então, de onde que eu vim, eu não tive essa escolha. Eu fui conhecer isso com grandes professores até entrar em Tatuí. Em Tatuí, aquilo lá, na época, era o maior conservatório, hoje continua sendo o maior conservatório da América Latina, né, público. E lá é um mar de informações, né?
Você está estudando piano, aí tem um clarinete erudito, um xilofone, uma marimba, tuba. Assim, é um sonho aquele espaço lá. Hoje não se cultiva mais esses estudos politicamente, uma questão política também, não se cultiva mais esses estudos no pátio. Então hoje Tatuí está em silêncio, infelizmente. Que pena. O pátio fica em silêncio. Mas na minha época era um negócio muito louco assim e que foi me fascinando. E aí com isso eu fiz curso de regência, eu fiz curso de arranjo, eu fiz N oficinas de música brasileira. Sim. Mas para seguir o nosso recorte aqui, quando você chega lá na sua trajetória, você tinha essa bagagem rica dos palcos, do acompanhamento com o pai, que vai da zona de Meretriz ao barzinho, no sentido musical, eu digo, de ouvir de tudo, né? Que passa por todos esses regionalismos que você apresentou aqui com essa amostragem no acordeon, mas você chega na academia, né? E traz. Você conseguiu ver essa intersecção? Você já tinha formação musical antes? Eu digo a básica de ler partitura, possivelmente, porque tinha alguém em casa e tal. Mas você tinha o músico intuitivo dentro de você, olhando para a academia. Sim, é algo que eu agradeço muito, assim, sabe? Porque eu vivi o fim do auge das bandas de baile. Então eu toquei por muitos anos, tirando música, tirando repertório, ampliando o repertório. E depois eu cheguei na academia. E isso me ajudou muito. Porque a música, ela não é só teoria e didática. Tem a parte perceptiva, né? Então, eu passei pela fase de tocar de ouvido, de ter que tirar o repertório, ampliar um repertório, tocar baile de 5 horas, de anos 70, anos 60, Bee Gees, The Carpenters, cara, assim, de tudo, boleros. E também quando eu cheguei na academia, eu já tinha essa percepção, a parte da percepção resolvida. Isso me ajudou demais, assim. Agora, Paulo, eu vou me emprestar aqui com um pedacinho do nosso bate-papo como uma cobaia no sentido positivo para ter a seguinte questão com você. Você é regente, é músico, maestro, arranjador, produtor e tem essa baita bagagem. A gente vai pegar um outro pedaço do repertório depois para ter ideia de como esses experimentos de sons, por causa do Hermeto, essas experiências do instrumental estão dentro de você, né? E isso é um leque gigantesco só a partir da amostragem que eu estou falando, indo para esse caminho onde a gente está aqui. Agora, tem uma base de muita gente que você convive e foi conhecendo, que eu falo da questão do desenho dos sons que estão na cabeça dele. Como você sabe, eu vou lá, eu fico te perturbando para mexer com música e eu levo desenhos de notas na minha cabeça, que não são desenhos do braço do violão como instrumento de origem, que me dão sons que eu não sei escrevê-los, eu sou analfabeto musical, né? Como você transporta isso para a ideia da questão do arranjo? Porque quando você vai produzir arranjo, para mim você está conversando com essas, vamos usar a expressão do meio psicológico, com essas sinapses mentais que vão surgindo na sua cabeça e vão aflorando, né? Vão aflorando, vão despertando. Mas não tem matemática naquilo ali. Não tem. Assim, a música quando ela é boa, Nelson, por exemplo, quando você vai lá, você apresenta uma música para mim, assim, eu ouvindo você tocar ela pela primeira vez, a música que você fez já me enche de informações. Eu acho que ela busca, qual a palavra que você usou aí? Desenhos de sons. Ela busca na minha formação, né? Todos os paralelos. Então, quando a música é boa, ela já te dá o arranjo pronto. É que você tem que estar preparado para sentir e depois colocar em partituras, em arranjo. Mas quando a música é boa, já vem, já chega. Vou voltar para o prato que você deu. Só que no seu caso, você tem o prato do bom ouvido que você veio lá, de ter tido a sorte de nascer numa geração não só genética de músicos, mas de pegar uma geração histórica da música na tua vida, num ponto de partida que sai das tradições de baile de salão e parte aqui pro erudito nessa ponta da tua fase atual. Quando você pega
a riqueza desse balaio cultural joga na mão do produtor Paulo Maia, o negócio está efervescente na tua cabeça aí, com muita informação. Isso, Você deu sorte também. Né? Ativa o vulcão, assim. Quando a música é boa, a música fala por si própria. Você só tem que estar preparado para escutar o que ela está querendo te dizer. E não é a letra. Assim, eu não sou muito ligado à letra, né? Você sabe disso. Às vezes o Nelson vai lá... Eu gosto de letra. Canta uma música pra mim e ele falou assim, o que você achou da letra? Eu falei, cara, não prestei atenção na letra. Mas a música, ela fala por si própria. Você já experimentou cantar? Eu já experimentei cantar, mas eu acho que eu sou extremamente desafinado. Eu não sou preparado para isso. Entendi. A formação de arranjos de uma orquestra, uma banda, mesmo que seja de vozes, né? Montar um coro e tal, com as divisões de voz, você classifica as vozes, faz os arranjos e colocam lá. O que você diria sobre o lado genial de uma orquestra que separa sons, instrumentos, timbres, texturas muito diferentes, né? Do sopro aos coros, aos instrumentos sintéticos ou não, né? Como a sanfona e o teclado, para comentar dois, nesse arranjo da própria palavra, de formar um conjunto onde eles não concorram sonoramente entre si, façam coisas completamente distintas, né? Para não ficar falando Bach e Beethoven aqui, mas que tem matemática nisso. A música, basicamente, se você olhar para a enciclopédia dela, ela é matemática. De você não se escravizar ao mesmo tempo por essa soma de notas musicais. Eu sigo muito a escola do Hermeto Pascoal. O Hermeto fala que o sentir vem antes da teoria. Mesmo um arranjo, o sentir vem antes da teoria. Assim, os grandes compositores, Mozart, Bach, Beethoven, os mais famosos aí, né? Todos eles eram pianistas. A orquestra toda está dentro das 88 teclas do piano. Então, o compositor, quando ele vai abrir um arranjo, criar uma melodia, ou na época se encomendava muito música, as músicas se encomendavam, né? Tanto que 2/3 da obra do Bach, que é o maior compositor em número de partituras, foi feito a pedido da Igreja Católica. É imensamente, assim, incalculável o tanto de músicas que o Bach fez para a Igreja Católica. Porém, eram encomendadas. Quando você é pianista e você está com as 88 teclas na mão, ali está a orquestra inteira. A nota mais aguda que o ouvido define como som, a nota mais grave que o ouvido define como som. E a orquestra nada mais é que essas notas espalhadas em instrumentos e músicos. Então, quando o Hermeto fala que o sentir vem antes, é exatamente isso, assim, quando você está fazendo um arranjo, você está tocando piano e você já está visualizando os instrumentos por regiões que podem atuar naqueles trechos das músicas. Eu sou totalmente contra usar a matemática para fazer arranjo, mas isso é um problema estrutural assim, do mundo todo. A Berklee, quem sou eu para falar mal da Berklee, mas desde a Berklee, que é a maior escola de jazz do mundo, os ensinos são todos teóricos. Pega a nota dó, coloca a nona, coloca a sexta, escreve assim, abre assim para os sopros, abre assim para as cordas. Tem caminhos pré-definidos, como se fossem... Hoje eu tirei isso da minha vida, assim, porque a base, a teoria, você tem que ter resolvido, isso, independente da música clássica ou da música popular, independente, tem que ter resolvido. Mas o sentir vem antes. E você usar uma regra para se fazer um arranjo, ele fica engessado. Aí todas as orquestras vão soar do mesmo jeito, porque todos os arranjadores vão seguir a mesma tabela de harmonização. Isso eu não faço mais, já fiz, mas... conhecendo a música do Hermeto e vivendo um pouco essa ideia musical, hoje eu não uso mais esse... O sentir vem antes, né? Por isso que eu falei, quando você toca uma música, a música já está te entregando tudo. Você tem que sentir o que a música está te entregando e transformar isso em arranjo. Fazer um registro histórico aqui do nosso bate-papo, do ponto de vista até do espírito do Câmara Livre nesse recorte.
eu fui na tua casa e você falou, aquela pasta ali tem um monte de escritos, né? Escritos, ó, partituras de músicas, composições do Hermeto Pascoal. Aí chega lá, tá no papel, uma cartolina, uma coisa, e ele lhe mandou. Conta isso para registrar. Agora, no aniversário de 85 anos dele, ele me mandou, todo ano ele me manda um presente. O ano passado ele me mandou um tênis da Puma, que ele foi patrocinado pela Puma, e ele fez músicas em vários tênis. Um desses tênis, ele escreveu no tênis em branco, assim, de canetão. E ele me mandou um tênis, e esse ano, na semana do aniversário dele, ele me mandou 53 partituras com os direitos autorais cedidos a mim, assim, para mim continuar fazendo esse trabalho de gravar as obras inéditas dele. Eu sou o músico que mais gravou as obras inéditas do Hermeto Pascoal. Eu uso um livro chamado Calendário do Som, que ele fez 366 músicas. E desde o livro foi lançado em 2000, acho que desde 2001 até hoje eu continuo gravando as músicas. Eu pego o aniversário, aliás, preciso gravar o seu aniversário, Nelson. O dia do seu aniversário e gravar. Eu venho gravando, presenteando amigos, e ele acompanha isso, né? Porque nós somos amigos, assim, a gente... Sim. A gente se fala. Ele me mandou esse presente para mim, 53 partituras inéditas. Então lá, agora para fazer esses outros 53 dias de... Então, uma eu já fiz com uma Big Band. Eu vou lá trabalhando. Muito legal. Quando você trabalha com instrumental, você percorre festivais, tal, não sei o quê, você está em que contexto da música? Você está lá mais pro jazz, está em outro caminho? Depende? Eu tô para música instrumental brasileira. Eu tô, né, tanto canção quanto instrumental, né, sem letras. Já participei de inúmeros festivais, FEMUSIC no Paraná, com música instrumental, que é um festival de canção. Vários. Festival de música de Tatuí, Ourinhos, Brasil Instrumental em São Paulo. Já participei de vários e continuo participando aí. Paulo, para quem não sabe, Araraquara respira música, formação musical. Lá tem muitos de grandes bandas e grupos do regionalismo diverso da MPB brasileira, do chorinho a outras fases, centralizadas e com representações em Araraquara, não é só Cascatinhana que você estava lembrando aqui, ou a partir de Cascatinhana nesse momento. E você está em Bauru, um lugar que tem também, segundo o pessoal do meio, né, quando a gente vai montar grupo de WhatsApp lá, muita gente tocando de muitos meios, inclusive músicas no teatro, música na dança, não estou falando só da música como instrumento aqui de MPB e sons do dia a dia, não. Mas a gente enfrenta, ou o meio da cidade enfrenta, uma fase dificílima de som do silêncio, para usar a expressão, né, do ponto de vista de política cultural, e você está, nesse momento que a gente está gravando aqui, presidente do Conselho Municipal de Cultura. Que sensação você tem? Nossa, Nelson, essa é uma pergunta difícil de responder, assim, sabe? Quando entrou a pandemia, a única opção que os artistas tiveram e tem até hoje, os bares fecharam, as casas noturnas não abrem mais, os bares que abrem, existe também um problema nesse lado, como a pandemia afastou o público, os bares hoje oferecem portaria. E grandes músicos com grandes histórias de Bauru acabam tocando num bar para ir embora com R$30 por causa do fluxo de pessoas que a pandemia acabou diminuindo. Então a classe artística está num momento, não só os músicos, mas a classe artística num todo, está num momento muito difícil. E ao meu ponto de vista, cabe ao poder público ajudar e promover eventos, né? E o que eu ando, como agora presidente do Conselho de Cultura,
a gente acaba conversando com a Secretaria de Cultura a necessidade de se promover eventos online mesmo, assim, para se manter a classe artística viva, sabe? Nós estamos num momento muito difícil e os números me entristecem muito, né? Como eu estou lá, eu tenho acesso e a gente tem a prerrogativa de pedir os requerimentos. E quando eu começo a trabalhar com números, me entristece mais ainda. Eu vou te dar um exemplo de um cálculo que eu fiz do ano passado. A Secretaria de Cultura tinha R$1.900.000 para se gastar em difusão cultural, com artistas, fora a folha de pagamento, manutenção da banda, do grupo de dança, tudo que são verbas carimbadas. Tinha R$1.900.000 para gastar com a classe artística. 2021. Desse 1.900.000, foram gastos 130.000. 1.400.000 a prefeita contingenciou, retirou da pasta dizendo que estava levando para a saúde, ao meu ponto de vista, sem necessidade nenhuma, porque o superávit da prefeitura aí, se eu não me recordo, passou dos 90 milhões. Passou de 100. Passou, meu Deus, olha, mais uma notícia triste. E para que tirar 1.400.000 de uma classe que está agonizando, sendo que um superávit passou de 100 milhões? Nossa, eu não sabia disso. Fiquei chocado, mais ainda agora. E a única coisa que foi feita pela secretaria com esse 1.900.000 foi um edital chamado Culturas Remotas, que teoricamente custaria 220.000, porém a classe artística não foi representada nos parâmetros do edital e houve uma devolutiva de R$74.000. Então, fazendo um cálculo de bar aqui, acabou gastando apenas 130.000 de 1.900.000. O resto desse dinheiro, no final do ano houve um pregão para uma locação de som, acredito que foi para a cantata de Natal. Então, gastou R$160.000 aí de 1.900.000 e uma classe tendo que tocar na noite a troco de bilheteria, grandes nomes indo embora com 30 e poucos reais. Assim, isso me chateia muito e me chateou muito o ano passado. O número é muito duro, Paulo. Se você pega 1.900.000 para difusão cultural, ou seja, aquilo que você pode aplicar efetivamente com programas e eventos e agenda cultural, você gasta 130.000, que 30.000 aqui do final do ano é som, né? Então, e aí... É duríssimo. É duro isso, assim, e o Conselho está tentando fazer sua parte, enviando requerimentos que esse dinheiro seja gasto com a classe artística, porém, chegou o final do ano e esse dinheiro foi devolvido para os cofres. E no final do ano também teve aquela compra de imóveis pela Secretaria de Educação, que também foi uma afronte a nós artistas. Nós ficamos um ano pedindo para se abrir edital para se aplicar esse dinheiro, e do dia 20 ao dia 28 de dezembro há uma transferência de 35 milhões em compra de imóveis pela Secretaria de Educação. E as respostas que nós tínhamos da Secretaria de Cultura era que não havia tempo hábil para abrir edital, não havia tempo hábil para empenhar esse dinheiro. Essas respostas estão como diz, de público. Tem informação de transparência pública. Isso, esses requerimentos, essas respostas estão disponíveis aí para quem quiser pesquisar. É difícil compreender, até porque, enfim, estou no meio, mas tentando fazer um distanciamento aqui. Educação, formação, cultura, formação, música, desenvolvimento humano, cognitivo, psicológico, emocional da criança, do adolescente estão, não por nós, mas por especialistas, umbilicalmente ligados. A gente tem uma cidade com um caldeirão de profissionais da percussão, da música instrumental, da popular, do canto, de todos os instrumentos de formação, de banda, de grupo, de seja o que for. E a gente tem exatamente a educação com equipamentos públicos para fazer isso com mais de 90 unidades. Esse pessoal podia estar lá. Poderia estar lá, Nelson. Utilizando a verba
vinculada de educação e cultura. Nem estamos falando do 1.900.000, que é para fomento de agendas culturais da cidade aqui. Mas eu também... Isso é difícil de compreender. É difícil. E são informações, Nelson, que é difícil a sociedade compreender. Eles não têm acesso a isso. Eu acho que a grande dificuldade nossa é apresentar esses números à classe artística. A própria classe artística não tem consciência desses números. E quando você fala, há uma revolta, sim, porém, eu não sei como a gente vai tentar bolar uma estratégia de deixar a população mais informada, né? A classe artística mais informada. É muito triste assim saber que o seu companheiro de trabalho, que está passando um momento muito difícil, não sabe desses dados, não sabe que esse dinheiro foi devolvido. Então, eu vejo também um distanciamento da classe artística com números, com informações. E a gente ali do Conselho está batalhando para que essa lacuna não exista mais. Assim. Paulo, para dar um respiro, a gente não deixar só com notas tristes o nosso encontro aqui no Câmara Livre, ia falar de alguns autores. Alguns você já falou dele, mais de um, né, inclusive aqui, para eventualmente fazer um pequeno recorte, você dizer para a gente o que ele significa no seu universo cultural, da sua trajetória, ou como consumidor de música, claro, privilegiado que você é. Hermeto Pascoal, você já comentou das referências. O Hermeto, para alguns, é um lunático criador de sons inatingíveis para o senso comum? Cara, quando eu ouço as pessoas falam que ele é... Eu já ouvi falar que ele toca qualquer coisa. Quando eu ouço isso, a única resposta que eu tenho é que você estudou pouco. Muito bom. O Hermeto está num outro patamar. Esse cara, ele pegou a música brasileira, vamos pegar da bossa nova ou do samba, ele colocou a harmonia num nível muito alto. Ele elevou a questão de melodia e harmonia da música no mundo, tanto que ele é respeitado no mundo todo. Então, essas críticas ao campeão, como ele chama, né? Aliás, quando ele vier para Araraquara, a última vez que ele veio para Araraquara, ele ficou na minha casa, gente. Eu vou convidá-lo para você entrevistá-lo, você vai ficar apaixonado pelo prazer. Eu acho que estudou pouco, sabe? Não dá para emitir uma opinião dessa. Assim, ele busca sons, ele é um cara... A música experimental faz parte da vida dele. Vou pegar o lunático aqui como uma expressão daquele que está fora da nossa órbita como comuns mortais, então. Exatamente, Acho que para se entender a música dele tem que estudar muito. Produção e arranjo, César Camargo e Mariano. Poxa. Essa história a história que eu tenho com o Hermeto e com o César começou quando o meu irmão chegou em casa com uma fita cassete. Na época, não sou tão novo assim. O lado A da fita era o Hermeto em Montreux em 79. O lado B da fita era a Elise em Montreux em 79. Eles tocaram no mesmo dia, no mesmo palco. E dessa fita cassete, eu criei as minhas duas maiores referências. O Hermeto, com todos os seus experimentos e na música instrumental e toda a sua genialidade harmônica, melódica, rítmica. E o César Camargo como pianista, como arranjador, como produtor, com o canto, a música, né? Não só o Hermeto da música instrumental, mas o César, ele produziu N cantores, de Simonal, Elis, Nana Caymmi, Leni Andrade. O cara, ele fez parte de uma geração que muito do que se tocava na rádio passava pela mão dele. Então César também é um grande referência. Sensacional. Dominguinhos é tão grande quanto a capacidade de sons que ele tirava? Dominguinhos é outro cara também que está no lunático que você usou, assim, né? Lunático é aquele que está na lua, muito além da nossa capacidade. Muito além da nossa capacidade. Dominguinhos foi um dos grandes... ele modernizou esse instrumento aqui, né? O Sivuca foi, acho que um dos maiores sanfoneiros do Brasil, junto com o Dominguinhos. Mas o Dominguinhos, ele trouxe o jazz, a harmonia para a sanfona. Ele conseguiu modernizar esse instrumento e criou uma escola gigantesca, né? Dali veio o Ferragutti, dali veio o Mestrinho, dali veio toda a geração de acordeonistas
lógico que tem o Dominguinhos como uma grande estrela. Tão sensacional quanto o ser humano aqui. Estava nele, né? Fora as histórias de ser humano, né? Tem uma história do Gonzagão, só rapidinha. Quando o Dominguinhos conheceu o Gonzagão, ele tinha 6 anos. E quando o Gonzagão viu ele tocando em frente ao hotel, o Gonzagão deu um tucho de dinheiro desse tamanho, assim, na época, para ele, e um papel com o endereço na casa que o Gonzagão morava no Rio. O Dominguinhos, com 12 anos, bateu na porta do Gonzagão. O senhor não lembra de mim? Aquele dia lá em Garanhuns, não sei o quê. E o Gonzagão acolheu ele, né? E essa aula de acolhimento que o Gonzagão deu para o Dominguinhos, também o Dominguinhos retribuiu muito. Tem uma história que o Dominguinhos foi fazer uma excursão e o baixista não acertava nada. Tinham 6 shows, um atrás do outro. Assim. No terceiro show, o guitarrista chegou no Dominguinhos, o seu Domingos. O baixista aí, né, novo, é novo. Então, queria falar com o senhor que ele não está conseguindo acompanhar o show, não está acertando as notas. O Dominguinhos bateu na costa do guitarrista e falou assim, ele está precisando. Então, aí, sabe, não é só música, não são só notas, né? São várias outras aulas. O Dominguinhos era um cara que deu muitas aulas de vida para muita gente. Muito legal. No nosso recorte aqui, se eu não aproveitar o nosso tempo e falar para você de simbolizar aqui no Piazzolla, por causa do tango que passou, o Cone Sul aqui entrou no nosso dia a dia, eu vou me perguntar depois, puxa, por que você não falou para ele? Então, dá um riscado de um tango aí. Tá, o tango... Para entender das divisões todas que a gente fez do próprio mundo regionalista brasileiro. Né? O tango é o irmão, é o pai do acordeon, eu acho que ele veio até antes, não lembro, não sei qual. Fala bandoneon por quê? Por causa do instrumento, ou não é? Não tem nada a ver, tô falando bobagem. O bandoneon... Bandoneon, desculpa. O bandoneon é o instrumento argentino, né, do tango. E ele tem uma particularidade que ele é feito de botões, não de teclas de piano. Então os botões da esquerda também são os botões na direita e se toca aqui em cima para abrir o fole. É o formato acústico dele que... Eu vou tocar um tango para você... Eu vou fazer um comparativo aqui bem interessante, cara. Porque o tango... Você sabe que o choro era chamado de tango brasileiro para se tocar nas rádios. Tem uma questão de proibição da ditadura, tem toda uma história por trás aí. Eu vou tocar um tango bem famoso e depois eu vou tocar um choro. Você vai ver que choro e tango é muito parecido. Eu vou tocar um choro, antes como choro. Pera aí. Pixinguinha. Agora eu vou tocar ele como tango. Olha como soa tango. Você vê que Pixinguinha, Piazzolla, o tango é muito irmão assim da música brasileira. É a música latina aqui, né? Todos nós. Esse que marca esse Scandale, né? Scandale. Scandale, grande Scandale. Eu acho muito bonito esse instrumento. Eu estava falando aqui
dessas molduras aqui, né? Não sei se elas são... Tem moldes, enfim, para poder depois fazer essa estruturação, todos esses enfeites, para sair o som que sai, é sensacional. Tem umas que são maiores, essa daqui é a reduzida, né? O Sivuca usava o acordeão reduzido, né? Mas, teoricamente, uma de 120 baixos chega lá aqui embaixo, assim. Tem muito botão do lado esquerdo, né? Embora ser do canhoto, não dá. Paulo Roberto Alves Maia, muito obrigado de você trocar esse bate-papo com a gente no Câmara Livre aqui, esse papo aberto, e falar que a gente sai sempre de uma folha em branco, né? Para fazer sons em silêncio e transformar em vida e trocar experiência aqui para poder oferecê-los essa ideia de olhar o mundo a partir do seu referencial também. Cada um contribui com um pouco. Agradeço, Nelson, demais assim, a oportunidade de poder falar um pouco da minha vida, né? Um pouco das questões políticas, que eu acho super importante. Obrigado mesmo, assim, fiquei muito feliz. A fita cassete das referências da vida de cada um não pertencem mais aos universos individuais ou individualizados do mundo eletrônico mundial. Se você é pai ou mãe, na boa, não tem ninguém que toque em casa, você acha que todo mundo é desafinado, nem na igreja frequenta por causa do som e não por causa da igreja, não precisa ir num bordel para tocar música, se quiser não tem problema nenhum, mas olha, cante, porque quem canta, toca e faz alguma coisa, faz essa sinapse, esse mundo cerebral viajar de forma fantástica e quem sabe a gente cria lunáticos no bom sentido ao nosso mundo. Obrigado, Paulo. Obrigado a você que nos acompanhou no Câmara Livre. Até o nosso próximo encontro. Todos os programas estão na memória pública nossa aqui, guardadas para você acompanhar lá na página da TV Câmara no YouTube. Só clicar em vídeos. Até!